Oi, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Olha, já vão dando um like, inscrevam-se, tá? Toquem o sininho. O assunto de hoje é imigração, tanto aqui no Reino Unido como na Suécia, onde eu morei antes de vir para o Reino Unido. Eu morei em Estocolmo 10 anos. E é onde eu até hoje mantenho uma íntima relação por ter os meus 2 filhos adultos ainda morando lá. São suecos. O meu filho nasceu na Finlândia, a minha filha nasceu na Holanda, mas foram muito pequenininhos para a Suécia. Minha filha tinha, por exemplo, 2 anos de idade e o meu filho tinha 5 anos, quando nós mudamos para lá. Bom, quanto à imigração, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui no Reino Unido, eu não vi problema absolutamente nenhum. Para mim foi um paraíso quando eu mudei para cá. Isso foi em 2001, eu tô há 18 anos aqui. Você simplesmente manda seu currículo para encontrar emprego, não é difícil de arrumar. Eu não acredito, principalmente se você tiver algum diploma, alguma profissão antes de vir. Se não tiver, daí já complica mais, né? Mas se tiver também a fim de fazer qualquer coisa, vai encontrar. E eles aceitam, os ingleses aceitam o seu diploma, o seu certificado brasileiro. Entendeu? Meu sobrinho, já comentei isso em outro vídeo, ele é arquiteto e ele trabalha como arquiteto em Londres. A faculdade dele é do Brasil, tá? Eu trabalho com idiomas, tenho vários certificados de idiomas, porque eu falo inglês, português, italiano, francês, sueco. Eu apresento esses certificados, eles são válidos, gente, tá? Eu também tenho diploma de secretária, eles levam em consideração no meu currículo. Seja qual for a sua profissão, se você tiver um certificado, um diploma, eles gostam de ver e levam em consideração para o trabalho que você está procurando. Já se você... Agora eu vou falar da Suécia. Se vocês não tiverem um certificado, um diploma de um curso na Suécia, olha, vocês podem pegar o diploma de vocês e jogar no lixo, porque eles não consideram. Vocês têm que ter uma escola local, um diploma sueco, para você poder arrumar emprego naquela profissão. Tendo isso, daí as portas se abrem. Daí são outros 500, as portas se abrem. Por que eles fazem isso? Bom, a gente pensa, eles devem fazer isso porque eles devem achar que as escolas no Brasil ou em qualquer outro lugar são uma bosta, né? Mas não, é mesmo para proteger Eles protegem dessa forma a própria população, mas acima de tudo, existe também um interesse da própria economia. Porque como país socialista, que a Suécia eles querem ibope nas escolas deles, entendeu? Que eles criam emprego nas escolas. Não digo nas escolas primárias, secundárias, nada disso. Eu tô falando em escolas, assim, profissionais, técnicas. Eles têm cursos especiais para estrangeiros, tá? Eles mandam você fazer um curso em sueco para você poder assimilar a língua. E daí você tem que entrar em cursos que eles fazem especialmente para estrangeiros, que são subsidiados pelo governo.
Então, o que que eles fazem? Eles criam os próprios empregos, porque os professores são suecos, né? E isso é muito rígido na Suécia. Coisa que aqui, entendeu? Se você falar inglês, ninguém vai te pedir nada. Nada. Se você se virar bem em inglês, você apresenta o certificado, o diploma do seu país, profissionalizante, pronto, eles respeitam. Agora, eu vi um vídeo de um brasileiro que mora na Noruega, hoje à noite, e ele estava falando da imigração na Noruega, principalmente dos islâmicos. E ele fez uma comparação com a Suécia, dizendo que a Suécia hoje é o país onde há maior índice de estupro. Porque, bom, vamos falar na lata. As mulheres escandinavas, não só as suecas, elas são muito igualadas aos homens, né? Elas estão no mesmo nível. E então elas saem à noite, não existe nenhum preconceito se ela for a um restaurante, a um bar, a um pub, entendeu? Pronto, é como se fosse um cara, não tem isso. Ai, mulher não pode sair sozinha, ai, mulher não pode usar um vestido decotado sem estar acompanhada, não tem nada disso. Então, quer dizer, tem um monte de cara islâmico com aquela mentalidade tapada, entendeu? Eu vi, eu não só ouvi, mas eu vi sim, e por escrito, que eles estão tendo esses problemas na Suécia. E eu vou dizer uma coisa, eu vou muito para a Suécia, eu vou todos os anos visitar meus filhos. Eu saí de lá em 2001, gente, e não tava daquele jeito. Não está. Você vai lá hoje, você vê ciganos, romenos, até esqueci o nome do outro país. Bom, países da Europa Oriental, você vê eles debaixo da ponte, sentados pedindo esmola, entrando nos trens, nos metrôs. Eles nem falam a língua, eles vêm assim com um bilhetinho escrito em, olha, eu vou dizer, eu não sei nem se é em sueco ou se é em inglês, porque eles já me mostraram tanto esse bilhetinho, eu viro a cara pedindo dinheiro, entendeu? E esmolar não é proibido, também não é proibido aqui na Inglaterra, então eles ficam assim. Eu não vou dizer que eu tenho pena, porque eu me sinto realmente. Me enche o saco. Me enche o saco, sabe? Porque dizem que eles não moram permanentemente na Suécia, mas como abriram-se as fronteiras do mercado comum europeu, então eles vão para o país deles no inverno, porque faz muito frio na Escandinávia. Quando começa a esquentar, eles pegam e voltam para esmolar. Quer dizer, pelo amor de Deus, não sei. Não sei. Não, eu não tenho pena. Desculpa, não tenho pena. Eu acho. Sabe por quê? Porque se tornou um comércio. Tá? É nada mais do que um comércio. Daí tem aqueles que vêm e que ficam, que realmente são os imigrantes, são refugiados ou não. E aí eu vou discordar um pouco desse brasileiro que mora na Noruega, porque ele diz, ele viu do lado norueguês, que ele acha que esses
imigrantes, eles devem respeitar mais a cultura norueguesa e não ficar cuspindo no prato que eles comem. Sim, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu discordo. Existem dois lados da moeda. Porque é o seguinte, eu discordo quando ele diz que eles vão para lá e eles já estão prontos para trabalhar no momento que eles tenham aprendido norueguês. Não. Não foi isso. Eu nunca morei na Noruega, nunca morei na Dinamarca, então eu não vou falar. Mas na Suécia, sim. E eu vou dizer... O imigrante, ele não consegue emprego. Ele vai lá, ele vai na escola, ele recebe dinheiro do governo, ele recebe um monte de benefícios, eles ajudam a encontrar casa, eles pagam casa, patati patatá, mas... Não é assim, não, que daí eles saem e já vão contribuir para a aposentadoria dos mais idosos que pararam de trabalhar. Não é assim, não. Tá certo, ele falou uma coisa certa, que o interesse da Escandinávia em trazer os imigrantes, primeiro é para darem uma boa impressão internacionalmente, nós somos bonzinhos, entendeu? Isso é verdade. E segundo, também para ter esses imigrantes trabalhando, para eles poderem pagar a aposentadoria dos que não trabalham mais por alguma razão ou porque pararam de trabalhar por causa de idade. Não. A não ser que eles já venham com uma profissão tipo médico, entendeu? Ou especializados em alguma coisa. Mas, por exemplo, um advogado, um engenheiro já não vai conseguir. Eu digo que na área médica talvez seja mais fácil, porque existe falta, né? Médicos, enfermeiros, sempre existe falta e é bem-vindo esse tipo de gente. Mas se não, não, arquitetura, como foi o meu sobrinho aqui que conseguiu em Londres, sem nenhum diploma inglês, não vai conseguir. Não vai conseguir na Suécia. Na Noruega eu não sei, mas eu acredito que seria a mesma coisa, porque são países mais ou menos gêmeos, né? Então, sim, as próximas gerações desses imigrantes que vieram, sim, daí vai crescer a população, porque os suecos também não são de fazer muito filho, e eles crescem com cultura dupla, né? Eles crescem sendo 50% suecos, eles falam o sueco sem sotaque, e eles estudam na escola sueca, eles crescem estudando na escola sueca, eles têm um diploma da escola sueca, eles têm um certificado técnico de uma escola sueca ou de uma faculdade, daí sim, mas os que vieram, não, meu nego, eu não concordo com ele. Tá bom, gente, então o que vocês aprenderam hoje? Tem gente aqui na Inglaterra, eu vi muita liberdade aqui para arrumar emprego, não vi muitos obstáculos. Eu trabalhei, como eu já disse em outro vídeo, numa empresa de informática. Trabalhei com muitos italianos, porque eu atendia as chamadas técnicas da Itália. Nós tínhamos grupos, os grupos italianos, os alemães, os franceses, Esses italianos achavam que eles eram tratados de uma forma diferente, que havia discriminação por parte dos ingleses. Eu não notei isso. Não notei mesmo. Os suecos, no tempo que eu
trabalhei na Suécia, eu notava que eles eram um pouco especiais. Eles gostam de ficar na deles. Eles esperam que você tire os 15 minutos de manhã e os 15 minutos à tarde para ir no quartinho lá, fazer o break, tomar o chazinho, comer o docinho, o bolo com eles. Mesmo que você não fale muito, você tem que ficar lá falando ia, sorrindo, entendeu? Se você não fizer isso, eles se ofendem. Quer dizer, é um povo um tanto quanto melindroso e intolerante. Porque se você for diferente, se você quiser fazer do seu jeito, os suecos são coletivos, tá? Eles não aceitam ninguém querendo ser diferente. Meus filhos, por exemplo, são suecos. Mas meu filho trabalha numa empresa internacional, onde só tem estrangeiro. Ele adora, nem ele aguenta os suecos, tá? Ele não gosta dessa coletividade, que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Mas então é isso, gente, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, deixem aí no comentário. E eu espero que vocês gostaram do vídeo. Tchau, tchau, então.